Quando você serve aí, a gente entrou nessa questão dos transportes, já vai entrando em outros assuntos também, para não perder muito o fio da meada. Os nossos telespectadores, né, quem está nos acompanhando aí, também participam, né, mandando perguntas nos comentários. E o Pérez Antônio Farias Martins enviou uma pergunta, que a minha produção separou e me enviou aqui, certo? Minha querida vice-prefeita, e os transportes dos alunos das escolas municipais? Até quando serão paus de araras e carroças? Isso é até um ponto interessante, porque já foi proibido. A questão dos paus de arara, né? Já foi proibido. Inclusive, Santa Quitéria foi notícia na TV devido paus de arara, isso na gestão... Não, na gestão do Fabiano. Santa Quitéria foi notícia. Depois tu pesquisa, Thiago, pra tu ver. Amigo, eu confesso que eu não tô nem sabendo que tem pau de arara ainda, né? Existe, tá? Porque assim, como eu disse, eu não sou responsável pela gerência disso aí. E muito menos pela fiscalização. A fiscalização é a cargo do Poder Legislativo, né? Nas rotas escolares, muito menos. Eu não tenho essa participação de quem vai contratar, como vai contratar, qual é o transporte que vai contratar. Isso aí não passa por mim. Mas se é uma queixa, né, se é algo que está acontecendo, é importante que seja registrado, que seja questionado, mas que isso seja questionado de uma forma que realmente chegue ao chefe do executivo, com fotos, né? Olha aqui, porque talvez, não sei por que isso está acontecendo, já que é uma lei que há lei que proíba isso. Eu não sei se ele está falando isso mais de forma pejorativa ou se realmente acontece, porque às vezes é um ônibus que está em péssima qualidade e aí ele fala dessa forma, né? Eu não sei, seria bom que ele... Se ele sabe, se ele tem essa denúncia a fazer, porque é uma denúncia a se fazer. Ele realmente resiste, tire foto, mostre que isso está acontecendo, leve ao Poder Legislativo, que é o responsável por fiscalizar, ou então comunique quem está na região dele, né, olhando isso, chega até a Secretaria de Educação para que seja regularizado isso e seja melhorado. Mas, como eu disse, se depender de mim, recursos para transporte escolar e universitário, eu vou atrás. Então, o local que eu estiver sabendo, que estiver precisando, a gente vai aí correr atrás para que seja regularizado, né? E era para os vereadores saberem disso, né? Mas é onde eu te digo, que é onde há a falha. E que, igual eu te disse, eu vejo que não é só em Santa Quitéria, mas no Brasil todo existe essa falha. No Brasil todo. E aqui tem uma dificuldade muito grande já por isso, porque assim, eu sei que é difícil a gente entender, mas a gente já entendendo. Santa Quitéria, ela tem mais de 4 mil quilômetros quadrados, né? E mais da metade é estrada carroçável, né? São estradas de chão. Então, assim... essas localidades que às vezes busca crianças, busca o estudante, nem tem ônibus, sabe? Mas não tem ônibus mesmo, não tem uma pessoa que tenha ônibus para disponibilizar. Então, assim, a Santa Quitéria acredito que seja uma das cidades que mais precise de ônibus disponíveis para a população rural. Mas não se tem... Né? Não tem como arrecadar um recurso. Geralmente, cidades como Santa Quitéria recebem recursos para cidades... Santa Quitéria tem 44 mil habitantes. Geralmente, a gente recebe recursos para cidades até 40 mil habitantes. Mas a gente tem uma área territorial bem maior do que qualquer outra cidade. É o maior município do estado do Ceará. É o maior município do estado do Ceará. E, assim, foi uma das coisas que eu, como vice-prefeita, recorri ao governo do estado... Né? Agora que a gente está aí nessa campanha, pedir ao futuro governador que ele, né, o candidato que eu apoio, que ele desse uma olhada, caso ele venha a ganhar a eleição, eles mudassem essa logística financeira para os municípios, olhar Santa Quitéria não só com o olhar populacional, mas também com o olhar territorial.
Porque para se pagar um transporte em Santa Quitéria, sai muito mais caro do que, vou dar um exemplo, que Nova Russas, que tem uma população semelhante, mas recebe o mesmo recurso, do que, deixa eu ver aqui, outra cidade próxima, Tamboril, entendeu? Cidades que recebem o recurso, mas que são bem menores que Santa Quitéria. Santa Quitéria gasta com combustível. Houve uma época que o combustível estava aumentando quase que diariamente. As estradas, elas quebram carros, então a manutenção de carro é muito gasto, principalmente em Santa Quitéria. Tem locais aqui que são 70 quilômetros de distância da sede, né? Aí um carro anda mais de 30 quilômetros do local do colégio do aluno. E nesse local, se você for, eu vou contratar um transporte de alguém, mas só pode ser um ônibus, e lá na localidade dele não tem ônibus, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar as crianças sem estudar? Ou vou, né? Eu acho que assim, a gente tem que pensar muito como é que vai trabalhar isso, né? Tem que fazer a logística disso funcionar de forma correta. Porque realmente aqui em Santa Quitéria é das cidades, eu acredito, que mais difíceis de fazer política, de fazer gestão. Então, tudo tem que ser planejado, pautado, como é que a gente vai fazer, porque o gasto vai lá para cima mesmo. Você pensar, e aí, enfim, acho que é mais ou menos nessa pegada aí. E essa parte logística em Santa Quitéria realmente é muito complicada, porque são muitas estradas carroçáveis, estradas que normalmente no inverno ficam impossíveis de transitar. E tudo isso é custo. Ainda temos estradas que é do governo, que não são raspadas com frequência, que dificulta o transporte público. Verdade. E isso é uma realidade que a gente vive, que é igual você disse, que Santa Quitéria, o custo logístico para a gestão é altíssimo. Muito alto, muito alto. Por isso que eu sempre bato na tecla. Quanto mais recursos a gente puder recorrer a qualquer deputado, seja estadual, seja federal, é importante para o município.